Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje é dia 27 de fevereiro de 2023. Nós vamos continuar aqui com a nossa leitura do Projeto Prometheus, né? A terceira parte, se não me engano, a terceira. E, enfim, acho que vocês estão gostando, né? O livro é muito bom. Se você ainda não viu as duas primeiras partes, assista, né? E antes da gente entrar no livro, claro que, como sempre, eu lembro vocês dos meus quadrinhos, né? Onde você pode ler de forma, vamos dizer, sintetizada tudo que eu escrevo aqui no canal, né? Tudo que eu li ao longo dos anos. Coloquei aqui em forma de histórias incríveis, com personagens sensacionais, muita ação, muita emoção, mas muita informação também. Então, todos os roteiros de cinema, né? Você lê como se estivesse vendo um filme. Temos a trilogia Aurora, Caos e Ômega, né, falando sobre a nova ordem mundial, sociedades secretas, escatologia, tá? Aqui é um curso prático, né, resumido de muita coisa, só que novamente com, né, personagens incríveis, muita ação, muita emoção. Temos o Knock Me Out aqui, uma história como aquelas, né, de antigamente, uma homenagem aos filmes dos anos 80, onde você tinha, né, o mundo da arte marcial como pano de fundo de personagens que tem que se superar, né, vencer os obstáculos, se sacrificar. Então, uma história incrível, né, um romance aqui muito legal. Quem, né, o pessoal lê e diz que se emociona. Tem trilha sonora no Spotify para você ler ouvindo, então realmente cria a sensação de estar vendo um filme. Temos um outro dia que ganhei um prêmio do Ministério da Cultura aqui, né? Eu falo que é um manual para o jovem nos dias de hoje, porque a gente aborda também tudo aquilo que desafia o jovem em questão de sexo, de drogas, né? Dependência química, narcotráfico, abuso sexual, política, tá? Lacração. Então realmente, e tudo isso, né, com, vamos dizer, um desfecho sobrenatural, uma história muito legal. E Comunhão aqui é realmente para os fortes, né? É uma história de suspense com terror psicológico, muita ação sem parar, mas com um final de redenção, né? Sobre como você enfrenta o mal, né? Como você vence a falsa religião com a verdadeira religião. Uma história muito legal. Então, esse material, pessoal, você adquire diretamente comigo, tá? Os links estão aqui embaixo na caixa de descrição. Não é pela Amazon, pessoal, por vários motivos, porque pela Amazon eu não recebo nada, e outra coisa é que o material lá está sendo vendido de forma irregular, pessoal, tá? Enfim, então a gente já vai tomar as medidas cabíveis aí, mas não seja conivente com isso. Então compre diretamente comigo, autorizado, né? Eu que crio, é a minha editora, tá bom? E além disso você recebe com autógrafo, com uma dedicatória, que vai ser muito bacana falar com você. Então é só entrar em contato, os links estão aqui embaixo da página do Aurora HQ no Facebook, o meu Instagram e um e-mail também, né? Então a gente assim conversa, também troca uma ideia e é muito bacana, tá? E assim, qualquer estado do Brasil, outros países também, você recebe tranquilíssimo, tá? Chega numa boa, pode ter certeza. O que mais? A gente tem os links do Rumble e do Odyssey, né? Onde eu posto os vídeos que não dá mais para postar aqui no YouTube. A gente tem um vídeo relativamente recente falando, né, sobre a última reunião do Fórum Econômico Mundial e outras coisas. Então vale a pena demais você conferir. Em breve eu devo estar fazendo um outro. E também a gente tem o link do Subscribestar, que é a plataforma para os apoiadores do canal. Então, se você quiser se tornar um apoiador, se você gosta do trabalho, né, é só entrar lá, né, e você vê como você quer participar. E muito obrigado a todo mundo que apoia, né, você apoiador, muito obrigado. Então, venha fazer parte com a gente, tá bom? Muito bem, pessoal, vamos retomar aqui. Nesse capítulo ele começa, né, o capítulo 3, olha, algumas estradas serão abertas, né? Decisões, mudanças irreversíveis e decisões. Então, no vídeo passado, né, eu já cheguei a passar um pouquinho pelo que ele fala, né, que nos próximos 50 anos, né, se possível, pela primeira vez na história, as decisões feitas conscientemente, né, elas trarão consequências radicais para transformar a vida humana. Então, lembra, né, ele escreveu o livro em 1969, 50 anos, a gente está agora, né, a gente está em 2023. Tá? Então ele já meio que ele já projetavam, porque, né, assim,
daqui a algumas décadas a gente já vai ter conseguido dominar a tecnologia que a gente já imagina agora, mas a gente ainda não consegue totalmente, mas né, daqui a uns 50 anos a gente vai conseguir. E isso vai mudar a forma humana, né, não só a sociedade, mas ele fala a vida humana de uma forma radical e irreversível. Por exemplo, alteração genética, né? A questão de inteligência artificial, né? Então ele fala, olha, por exemplo, da mesma forma como a descoberta da agricultura e depois a Revolução Industrial, né, isso mudou a vida humana de uma forma meio que irreversível, né? Ele fala, se nossas vidas, se elas forem transformadas tão rapidamente que o mundo onde um homem educado, né, que esse mundo não exista mais quando ele é criança, né, quando ele for adulto. E, de novo, né, isso a gente tem visto acontecer, né, aos nossos olhos. Eu mesmo, na minha infância, tem coisas que hoje mudaram, né, a tecnologia completamente mudou. E a mais impactante é a internet, né? Realmente mudou completamente. Então, imagina quando as pessoas já estiverem mudando, alterando seus corpos de forma irreversível. Quer dizer, de certa forma, uma criança hoje que é submetida a uma terapia, né, pessoal, de bloqueio de puberdade, de certa forma, ela está sendo castrada. É irreversível isso já, né? Você já tem meninas de 17, 18, 20 anos que passaram, foram, vamos dizer, a primeira leva dessa transição, né? Dessa imposição de transição através das escolas, principalmente, que já estão vindo a público, já estão indo, por exemplo, no Congresso americano depor, dizendo assim, não, eu fui forçada de certa forma, né? Eu fui buscar um conselho ali numa pedagoga na escola, num psicólogo, e a pessoa disse que o meu problema era né, problema de gênero, e aí me induziram a uma terapia onde eu tive que tomar hormônio, onde talvez eu tive que fazer mastectomia, né? E agora eu não posso engravidar, e agora eu tenho problema de osteoporose com 16, 17, 18 anos. Então é muito, muito sério, né, pessoal, essas coisas que estão sendo promovidas, né? Ele continua a falar assim, olha, outra questão, né, que tanto no presente quanto no futuro, né, decisões serão relevantes por causa do seu caráter irreversível. Isso quer dizer com o resultado dessas decisões, a vida humana, né, ela irá mudar tão drasticamente que não haverá nenhuma possibilidade realística, né, ou realista de voltar a como a vida era antes. Então ele fala, além disso, né, essa mudança pode para sempre fechar toda uma gama de opções que antes seriam, vamos dizer, permitidas. A irreversibilidade, né, vem de diversas fontes. Uma das, vamos dizer, das trends, né, uma das tendências em direção à homogeneidade da raça humana, por exemplo. Olha isso, pessoal, presta atenção. Então, vem cá, o discurso não é tal da diversidade, mas na verdade eles estão querendo... E é muito engraçado porque ao mesmo tempo esse pessoal, eles... não, é a diversidade e como que é? Igualitário. Né? Então, ou é uma coisa ou é outra. Ou você realmente fala, não, que cada um é um indivíduo e dentro, né, da sociedade, todos, né, como a Bíblia diz, tem a imagem e semelhança de Deus refletida, então por isso que assegura, na verdade, os direitos humanos, né? O princípio dos direitos humanos, que é uma coisa que só existe na cultura ocidental, vem da tradição judaico-cristã. Né? Na cultura grega não tinha isso, na cultura romana não tinha isso. Né? Você tinha ali classes, né? Mais ou menos como na Índia, hoje castas. Né? Então, você tinha o escravo, o cara era escravo. Né? A diferença de mulher e de homem era, né, por exemplo, mulher era quase que um animal. Né? E daí, pra galera aqui, né? Não, a cultura grega é o ápice da civilização humana. Não é. Na verdade, o cristianismo que estabelece tudo isso que hoje em dia a gente toma como se fosse uma coisa que sempre existiu. Né? Né, igualdade na verdade, o respeito à mulher. Né? Por exemplo,
Jesus, ele instaura, ele começa a tratar as mulheres, né, como, inclusive no próprio judaísmo, tinha uma diferença muito grande entre homem e mulher, né? Jesus, ele começa a quebrar essas barreiras e ele institui essa coisa de que todos temos, né, o Espírito de Deus em nós e a gente tem que se tratar, né, o próximo como a si mesmo. Enfim, então, ele fala essa tendência em direção à homogeneização da raça humana, mas isso é, de novo, na linha marxista, no sentido de todos são cidadãos do Estado, então, na verdade, todo mundo sofre igual, todo mundo passa fome igual, é a única coisa da homogeneização, né? Todo mundo é capacho do Estado da mesma forma, tá? Né, todo mundo esmagado ali. Então ele continua, porque todas as sociedades humanas estão se tornando similares, isso também é uma coisa da globalização cultural, né? Essa homogeneização cultural, né? Que é péssimo, né? Porque cada povo deveria ter a sua própria cultura preservada, a sua própria culinária, né? A sua própria, vamos dizer, vestimentas, enfim, isso que é rico, né? Mas não, é uma pasteurização, né? Continua. Então, ele fala, porque todas as sociedades humanas estão se tornando similares, é muito pouco provável que haja qualquer ilha isolada, né, de humanidade que possa permanecer intocável ou intocada às mudanças que estão sendo postas, né, em efeito sobre o resto do mundo. Então, basicamente, ele está falando isso. Estamos indo em direção a uma ordem mundial, a um governo mundial, onde, né, ele fala, dificilmente você vai ter aí uma ilha, né, qualquer grupo isolado, né? E isso não está falando só no sentido geográfico, né, de uma ilha física, mas nenhum grupo cultural, nenhum grupo étnico, nenhum grupo religioso, todo mundo vai ter que se dobrar a esse governo totalitário, né, único. Ele fala, essa tendência com certeza aumentará conforme a comunicação aumenta, né? E o reconhecimento da unidade da humanidade se transforma cada vez mais espalhada. Então, quando ele está escrevendo aqui, ele ainda não existia internet, mas ele já sabia, devia, por exemplo, saber que já havia a ARPANET, já havia o modelo para a internet, já estava sendo construído, tá? É anterior a 1969. Então, eles já deviam saber que daqui a pouco a gente vai conseguir alcançar todo mundo através dessas novas tecnologias, como, né, celular, internet, para criar exatamente essa homogeneização. Então ele fala, portanto, qualquer mudança no homem provavelmente será uma mudança global. Olha só. Não haverá nenhuma reserva de homens não mudados, né? Que para, vamos dizer, criar qualquer possibilidade alternativa, tá? Olha isso, pessoal. Então, ele fala também a outra fonte de mudança irreversível, né, e nos aspectos mais fundamentais da humanidade, da existência humana, será a biologia humana e também a sua psicologia, tá? E as decisões que envolvem essas duas questões. Nós veremos, né, em algumas instâncias específicas que tais mudanças necessariamente intensificarão certos aspectos da vida humana ao custo de outros aspectos. Olha isso, pessoal, tá? Então é isso. A gente, para conseguir avançar, segundo a nossa agenda, outras áreas da vida humana, infelizmente, vão ter que ser sacrificadas, tá? Então, diria que o que? Individualidade, né? Liberdade, a livre expressão. Não, para a gente ter uma cultura única né, e homogênea, a gente, né, para o bem comum, porque assim todo mundo vai ser igual, né? Olha o discurso. Aí você não vai poder ter sua individualidade, você não vai poder falar o que você quiser, ou você não vai poder, talvez, prestar o culto que você quiser, né? Você não vai, né, poder adorar
o Deus que você quiser. Nós vamos ter o Deus aqui, a religião oficial, né? Como a gente lê na Bíblia, em Apocalipse, né? Implementada pelo que a Bíblia chama de falso profeta, que vai apoiar, né, o governo do anticristo, nessa área religiosa, por exemplo, né? Então ele fala assim, as questões que imediatamente surgem, né, são, né, que irá nos fazer, vamos dizer, considerar, desculpa, né, o barulho é o vizinho, pessoal, essas mudanças que ele fala world shaking, né, mudanças que vão mudar o mundo, chacoalhar o mundo. Ele fala em que bases que elas serão feitas, né? Uma característica comum de todas essas decisões cruciais que devem surgir, né, serão através do progresso da ciência, tá? Então, qualquer nova agenda, eles sempre vão tentar usar, né, uma narrativa científica, como, por exemplo, né, não, a gente vai quebrar a economia, vai fazer todo mundo passar fome com a base de uma pseudociência da mudança climática, né? Que claro, que eles manipulam os modelos conforme, né, eles querem, eles pagam as pesquisas com um viés político, né? Qualquer cientista, por mais, vamos dizer, considerado que ele seja, né, capaz, se ele se posiciona contra esse modelo que está sendo implementado, aí ele já é descreditado, já perde qualquer verba, né, nas universidades, às vezes até perde a sua própria prática na universidade, né? Enfim, perseguido, cancelado, né, aquela coisa. Então, portanto, né, essas mudanças devem ser feitas com bases em princípios fundamentais, né, que irão impactar, né, irão trazer efeitos a longo prazo, tá? Ele continua falando assim, olha, instituições... olha aqui o que ele fala, né? Então, normalmente, as decisões não são feitas com base na nossa sociedade ou em qualquer outra base, né? Com talvez a exceção de algumas instituições religiosas, tá? Ele está falando o quê? Que essas grandes mudanças sociais, elas não são implementadas, né, através de uma vontade literalmente política ou institucional, né? Normalmente é uma coisa que acontece a princípio aconteceria naturalmente, né? A não ser, ele fala, conforme algumas instituições religiosas. Obviamente ele não vai falar, né, do cristianismo e do impacto do cristianismo na vida humana, né? Aí ele continua, olha, instituições políticas, em particular, né, em países democráticos, elas têm sido designadas, né, de tal forma para dificultar que uma administração de governo, vamos dizer, cometa, ou enfim, faça com que os seus sucessores, né, eles se permaneçam, não vamos dizer nos cargos, né, implementando essas ações de forma irrestrita, né? Isso no modelo a princípio democrático, que a gente sabe que cada vez mais tem sido substituído pelo modelo tecnocrático, que é basicamente a mesma coisa que o fascismo, né? Governo se alinhando com empresas, né, empresas privadas, entre aspas, principalmente hoje em dia essas do Vale do Silício, né, essas empresas de tecnologia que estão o quê? Controlando qualquer discurso público, né? Inclusive qualquer política pública também, né? Porque eles têm um lobby tremendo, né, nos governos. E ele fala, isso tem servido para criar, vamos dizer, fatores de segurança contra excessos temporários, né, que podem servir para outros propósitos, enfim. Então ele está falando, não, a gente, né,
Nós temos aqui um sistema de pesos e, né, de freios e contrapesos para tentar evitar qualquer governo totalitário, né? Balela, né? Porque daqui a pouco ele já vai se revelar realmente o que ele pensa, né? Ele fala aqui, também, né? Olha só, né, de qualquer forma, há uma tendência para desencorajar governos a pensar sobre problemas que eles possam ter, né, numa longa escala de tempo, além de 1 ou 2 décadas. Ele fala, o governo soviético tem tido um registro, né, muito melhor nesse aspecto, provavelmente pela sua atitude positiva em direção ao planejamento social de forma geral. Olha só. Então, primeiro ele começou a falar, né, a democracia aqui, né, aqui a gente tem uma forma de conseguir talvez prevenir, né, com que os governos permaneçam no poder há muito tempo, né, né, mas aí ele termina o pensamento elogiando o governo soviético na época, né, então, 1969, a época que estava no auge da Guerra Fria, né, então, provavelmente o governo soviético eles são melhores nisso, porque eles programam, né, o seu planejamento social, né, de uma forma mais positiva. Então o cara aqui, né, na verdade, é um baita de um comunista, né, pessoal? O cara mora nos Estados Unidos, né, trabalha para a Fundação Rockefeller. Bom, mas como os próprios Rockefellers, na verdade, o comunismo, pessoal, para eles simplesmente é a ideologia perfeita, em todos os sentidos, político, social, econômico, para o quê? Para dominar o povo, né? Aí é o Estado quem? Eles, né? A própria elite, né? De cima para baixo ali, acabando com qualquer manifestação, né? De empreendedorismo, de liberdade, né? Pessoal. Não, então por isso que eles adoram o comunismo, né? Até hoje, né, pessoal? Não é à toa. Só você vê, né, quem que os bancos apoiam, né, quem que as empresas apoiam, né, essas todas de tecnologia agora, que muitas também, né, têm ligação com departamentos de inteligência, né, já cansei de falar aqui para vocês a ligação desde a fundação do Facebook, né, do Amazon, todos por exemplo, com o Pentágono e com a CIA, né. Bom, vamos continuar. Então, assim, por esta razão, as predições, né, feitas pelos escritores de ficção científica, que vamos dizer, estão muito mais dispostos a especular, talvez porque eles tenham menos a perder profissionalmente em fazer isso, né, do que, por exemplo, um cientista. Então, né, isso tem geralmente sido melhor em antecipar realidades espetaculares sobre os avanços da tecnologia do que os próprios cientistas. Olha isso aqui é um físico PhD que está falando. Mas por que, pessoal? Porque um escritor de ficção científica, né, ele pode trazer esses conceitos e eles têm informação científica, como por exemplo o H.G. Wells, que num dos seus livros já falava sobre a bomba atômica, né? Mas é uma forma de você trazer na sociedade, de você fazer a tal da programação preditiva, né, introduzir conceitos na sociedade para já normalizar esses conceitos, e quando esses conceitos forem implementados, haja uma resistência menor, né? Porque não vai ter um choque tão grande, assim, porque de qualquer forma meio que você já condicionou as pessoas né, a meio que aceitarem de certa forma, já não fica aquela coisa tão estranha, né? Cria um ponto de referência. Então, né, ao longo do século passado, né, começando com a literatura e depois passando, né, o último livro que eu li para vocês, né, do Mídia Assombrada, a gente fala exatamente sobre isso, né? O livro fala sobre isso, como a cultura, né, e a tecnologia que criou a cultura de massa através, né, das mídias como rádio, televisão, agora internet. Junto com isso vem esses escritores que muitas vezes são ligados
a própria sociedade secretas, né? O H.G. Wells, além de ser socialista fabiano, ele era da Golden Dawn, né? Ele era um ocultista também, né? O próprio Aldous Huxley, né? Que escreveu O Admirável Mundo Novo, era neto do Thomas Huxley, que era ligado, né? Ao Darwin, né? Eles eram contemporâneos, eles ambos eram da sociedade X, uma sociedade secreta, enfim. Né? O Aldous Huxley, que o seu irmão, o Julian Huxley, todos eugenistas, né? Então, literalmente, quando o Aldous Huxley introduz um monte de coisa nova, né, sobre como seria a sociedade no futuro no livro 1984 de George Orwell, o Admirável Mundo Novo, o George Orwell foi fabiano também, né? Bom lembrar, né? Depois que ele rompeu, mas ele era também socialista fabiano. Pessoal, eles de novo, né, eles estão... Isso, dentro do ocultismo, é chamado lesser magic, né? Ou uma magia, um tipo de magia menor ainda. Por quê? Porque é uma forma de condicionar a mente, né? Através de sugestionamento, mas é como se fosse um princípio mágico de hipnose, né? Você já vai condicionando, tá? Então, você já vai, vamos dizer, deixando às claras o que eles querem fazer, mas ainda com esse véu de ser ficção, entendeu? Né? Tudo aquilo já é o que eles realmente querem, vamos dizer, trazer na sociedade, mas ainda está, vamos dizer, protegido pelo véu de ficção. Porque se qualquer pessoa reclamar, né, não, imagina, a gente não quer, não, isso aqui é simplesmente uma ficção, não é uma ficção. E aí, ao longo das gerações, né, eles vão introduzindo aos poucos, e aquilo que era ficção há poucos anos atrás, como um celular, pessoal, na minha infância, era coisa de desenho animado, Jetsons, ou ficção científica, né? Você tem quanta coisa já, por exemplo, no filme De Volta para o Futuro 2, quanta coisa de tecnologia que aparece lá hoje, que é normal, lá em 1980, acho que o 2 é de 85, 86, sei lá, era completamente ficção, mas olha, o mundo do futuro, né? Vamos continuar. Então ele fala engenharia biológica, tá? Que, de novo, isso depois da Segunda Guerra Mundial foi o nome dado à eugenia. Antes da Segunda Guerra, né? Porque, né, o nazismo, todos eram eugenistas também, né? Mas antes, pessoal, muito antes do Hitler, você já tinha o movimento eugenista forte na Inglaterra, nos Estados Unidos, por exemplo, Henry Ford, né, dos carros Ford, da Fundação Ford, ele era um eugenista, né? O próprio que eu falei, o Julian Huxley aqui, que foi o primeiro diretor da Unesco, né? Quando a ONU foi fundada, o cara era eugenista, defende eugenia no próprio manifesto, tá? Da Unicef, da Unesco, desculpa. Aqui no Brasil também a gente teve partido eugenista, era um partido, tá? Então, porque ganhou uma conotação, eugenia ganhou uma conotação muito negativa, né? Associação, por exemplo, ao nazismo, então eles mudaram para biologia molecular ou engenharia, né, biológica, mesma coisa. Então ele continua falando assim, então, através da biologia, engenharia biológica, né, o desenho e a manipulação de sistemas biológicos, inclusive de seres humanos, né, e de certas funções, né, do ser humano, elas podem ser melhoradas, terem a sua performance melhorada. Alguns tipos de engenharia biológica, tais como a criação seletiva, né, vamos dizer, reprodução selecionada, né, de plantas e animais, para, vamos dizer, desenvolver traços particulares, ou então a administração de drogas, né, para a cura de doenças, tais como a diabetes, né, aonde o organismo não pode mais produzir alguma substância vital, tem sido já, isso já tem sido, né, executado de forma extensiva no passado, né, que ele falando, isso aqui não é nada novo, né? Mas
esses métodos produzem, vamos dizer, mudanças relativamente superficiais em comparação àquelas que podem ser feitas através da engenharia de sistemas dentro do organismo. Tá? Então, conforme o nosso conhecimento sobre, né, como os sistemas biológicos, como, né, eles funcionam, conforme o nosso conhecimento aumenta, nós podemos, né, esperar que no futuro nós seremos capazes de controlar essas funções de forma mais profunda. Em particular, o reconhecimento, né, do papel central, né, de moléculas grandes como o DNA em processos hereditários sugerem que existe a possibilidade de fazer substituições ou adições no conteúdo genético das células e, consequentemente, mudar a função biológica. Tais alterações poderão, de forma quantitativa, né, diferenciar, né, tanto o processo de reprodução selecionada como o da administração de drogas. Esse tipo de engenharia genética poderá, por exemplo, ser aplicada em células somáticas que constituem o corpo, né, ao invés de somente germinar células. Nesse caso, as alterações irão afetar o processo da vida de um indivíduo, né, desde a sua formação. E no caso, por exemplo, da seleção natural, vai ser mais impactante porque não afetará somente os seus descendentes. Ele fala, além disso, né, a alteração individual terá também alguns aspectos nesse novo indivíduo, a partir do momento que, quando o DNA for mudado, ele continuará a se replicar, né, a replicar a si mesmo, né, nessa condição alterada e, portanto, irá mudar a função das células que irão continuar por toda a vida de tal indivíduo. Então, pessoal, olha só, né, o impacto. É literalmente, como o próprio Noah Yuval Harari, lá do Fórum Econômico Mundial, ele diz, essa aqui é a última geração. Ele já falou isso num congresso, eu acho que não sei se foi 2018. Mas essa vai ser a última geração dos seres humanos, como nós conhecíamos. E de certa forma, não deixa de ser, porque a partir do momento que essa galera que acha que, não, agora nós temos que tomar o processo evolutivo em nossas mãos, nós temos que, né, o homem agora que vai conduzir a evolução do ser humano para né, daqui em diante, não vai ser mais a natureza. A partir do momento que você realmente mudar geneticamente, né, o código genético, né, do ser humano, quando houver, né, um cruzamento, né, quando houver um processo reprodutivo, essa carga genética que foi mudada vai passar para a criança. Então, pessoal, a possibilidade de aberração é tão grande, porque, né, às vezes você vai poder, sei lá, mudar um código lá que eu vou mudar aqui o código que é simplesmente para a cor do olho. Eu quero, né, certificar que de repente a criança vai ter, sei lá, olho verde. Mas você não sabe que, né, como são interconectado, que essa mudança, essa interferência também vai desregular uma série enorme de outros padrões que de repente pode ser, sei lá, né, formação do pulmão, pode ser, né, crescimento. Pessoal, é a caixa de Pandora, né? De certa forma, de novo, né? Olha só, Jesus fala que dos últimos dias eles seriam iguais aos dias de Noé. O que houve nos dias de Noé? Houve uma corrupção genética, né? Isso a gente sabe do próprio hebraico, né? Quando fala que Noé era puro em suas gerações, né? Geralmente a leitura tradicional é que ele era moralmente puro, ele era santo. Não, está falando que ele era geneticamente puro, pessoal, tá?
no hebraico, lá na raiz do hebraico é tamim, que tem essa conotação que ele era geneticamente puro. Para o quê? Para preservar a linhagem genética até Jesus, do Messias. Né? Ele não, a linhagem genética dele não tinha sido poluída, por exemplo, pela a questão dos nefelins e tudo. Então, agora a gente já está vendo de novo, né, o homem que, ao meu ver, novamente com tecnologia dada por essas entidades, né, por esses daimons, chegando nessa busca de mudar a própria natureza humana. E aí você vai deixar de ser a imagem e semelhança de Deus. Por isso que a Bíblia diz, né, em Apocalipse 14, que quem receber a marca da besta, a pessoa não vai poder ser salva. Né? Talvez vá corromper o corpo de tal forma, porque o nosso corpo ele vai ser glorificado. A gente não vai abandonar esse corpo. Esse corpo vai passar por uma mudança. Né? Da mesma forma como o corpo de Jesus foi mudado. Então, não sei, pessoal, né? Estou aqui especulando, mas assim, é muito sério, né? Mesmo que se a gente, né, não quiser entrar nessa questão espiritual, se a gente for pensar de uma forma só biológica, né? Se você tiver um governo totalitário que quiser falar, não, a gente vai, vamos dizer, involuir uma certa faixa da população para que eles sejam incapazes de pensar, ou eles sejam incapazes de tentar, vamos dizer, criar uma revolução para depor a gente. Basicamente essa é a sociedade descrita no livro Admirável Mundo Novo. Tá? Já não existe reprodução sexuada, é só assexual, só tudo feito em laboratório, aonde desde a concepção, né, vamos dizer, existem, né, o alfa, o beta, o gama, o teta, enfim, existe essas castas, aonde, por exemplo, quem está no nível mais baixo, o cara vai ser só trabalhador braçal. Né? Desde a concepção, eles já vão danificar, vamos dizer assim, a qualidade genética dele para que ele seja, né, incapaz de raciocinar, para como se fosse um escravo perfeito. Isso é muito sério, pessoal. É muito, muito sério, né? Que mais? Ele fala assim, olha, por exemplo, né? A capacidade do corpo de se autorreparar, né, é por enquanto limitada, particularmente o sistema nervoso central. Funções mentais também não são otimizadas nos humanos, né, agora, como elas podem ser quando os humanos forem construídos. Eles falam aqui, imagine a possibilidade de que homens possam vir a ser muito mais inteligentes, né, antes mesmo de nascerem, através exatamente da manipulação genética. Tá? Então, pessoal, um outro livro, né, do H.G. Wells, né, chamado A Máquina do Tempo, aonde a máquina do tempo é simplesmente uma alegoria, mas que serve para o quê? Para ele mostrar como seria a sociedade do futuro, aonde a raça humana, ela, vamos dizer, ela bifurcou em duas raças, tá? Então a raça da elite, né, que vive em palácios, né, como se fosse arranha-céus, esse conceito, né, que em vários livros e filmes de ficção científica aparece, né? Metrópolis também, o filme Metrópolis, né? Do Fritz Lang também tem essa coisa. Então os ricos vivem, né, nas alturas, né? E os pobres vivem ou no chão, ou no caso do livro do H.G. Wells, vivem no subterrâneo. É basicamente como se fosse uma raça, uma sub-raça, quase como se fossem homens topeiras ali, né? Os Morlocks, se eu não me engano. E, enfim, então, olha isso, pessoal. O que o H.G. Wells lá, entre os seus círculos de socialistas fabianos, ele estava já falando, né? O futuro é esse, né? Cada vez mais a gente vai ter a nossa elite aqui. Tem um filme mais recente do Matt Damon chamado Elysium, que também mostra um pouco, né, essa bipartição, né? A galera rica lá tem tecnologia de perpetuar, né,
a sua vida, ser basicamente imortal, enquanto, né, quem está lá vive no lixão ali, tem uma expectativa de vida muito menor. Blade Runner também, de certa forma, trata com isso, né? Mas aí junta toda a questão da cibernética e do transhumanismo também. Bom, mas aqui ele está falando que ele já está falando que isso vai ser possível no futuro, né? Daqui a 50 anos, né? Basicamente, segundo ele fala, né? Então ele fala as técnicas pelas quais essa engenharia biológica ela pode ser alcançada ainda não está disponível, mas, né, parece que nós estamos no caminho para o desenvolvimento dessas técnicas. Tá? E sim, pessoal, eu já li outros livros para vocês aqui de como esse tipo de pesquisa, né, livros do Robert Weiner, né, do John C. Lilly, essas técnicas eles já estavam trabalhando nisso nos anos 40 do século passado, tá? Ainda eles não tinham alcançado, né, mas já estavam trabalhando. E hoje a gente ter uma injeção de mRNA, né, um RNA mensageiro que vai recodificar as tuas células, exatamente já é isso. E aí que tá, como que eles enfiam goela abaixo na população do mundo desse tipo de coisa? Principalmente se eles quiserem reduzir população, né? As terapias genéticas de extensão de vida eles guardam para eles, né? Para os bilionários e tal. Agora, para a grande população que eles querem reduzir, eu deixo vocês pensarem, né? Qual que é uma forma, né, de novo, né, uma daquelas cartas na manga que eles têm para forçar a população, qual desculpa, né, usada para forçar a população a receber, né, uma tecnologia, serem inoculados com uma tecnologia que vai alterar a sua síntese proteica, por exemplo, né, que pode criar uma série de doenças autoimunes, né, AVC, miocardite. Pensem, né? Eu vou deixar vocês pensarem aí. Bom, vamos continuar. Então ele fala assim, olha, nós podemos esperar que também os computadores do futuro irão exercer, né, irão ter uma importância igualmente decisiva no papel de desenhar o homem do futuro. Tá? Presta atenção. A gente está vendo já o impacto, né? No último vídeo que eu fiz ali, lá, que está no Rumble e no Odyssey, falei da questão toda do ChatGPT, né? Daquele algoritmo que está, pessoal, criando um impacto social gigantesco. E breve aqui no Brasil também, mas, sabe, lá nos Estados Unidos já tem político que, né, o algoritmo que está escrevendo os discursos políticos já que estão defendendo pessoas nas cortes, em breve que vão estar fazendo legislação, que vão estar, vamos dizer, medicando as pessoas, dando diagnóstico médico, tá? Em breve, espera. Então, aqui ele está falando o papel da inteligência, dos computadores do futuro, né? E da inteligência artificial. Então, se por enquanto médicos em laboratório estão fazendo essa engenharia genética, é questão de tempo para que algoritmos, né? Os algoritmos eles vão ter uma capacidade computacional muito maior. Tô falando aqui para vocês qual vai ser o argumento deles, do que o próprio ser humano em computar as variáveis de uma, vamos dizer, de uma mudança genética. Então vamos deixar para os algoritmos. Imagina então aí que tá um algoritmo vai ser responsável pela direção da raça humana, para onde que vai, né? Não. E aí não é nem um ser humano, é Matrix, né? Como eles falam da singularidade, imagina quando essas máquinas se tornarem conscientes, né? Se elas começarem a quererem, né, geração após geração, fazer uma engenharia genética talvez para deixar os homens mais dependentes das máquinas, ou, né, ou aquela coisa como a gente eu falei no outro vídeo, já estão falando que por causa do aquecimento, né, da mudança climática, então a tecnologia 6G vai usar os nossos corpos como fonte de energia. De novo, né? É o que está ali no Matrix, né?
Ele continua falando assim, olha, o fato de que o homem natural, entre aspas, é plástico, né, debaixo de uma série de forças, quer dizer, ele está falando que o homem é modável, né, modificável, moldável, né, de moldar, modificável, incluindo a engenharia genética, mas também, olha só, o condicionamento psicológico. Olha que interessante, né? E ele fala, e etc. Né? Então ele está citando aqui as formas né, pelas quais o homem pode ser modificado. Então ele fala, né, pela engenharia biológica, mas também pelo condicionamento psicológico, etc. Ele fala, isso de forma urgente levanta a questão de quais são as formas pelas quais o homem será, vamos dizer, conduzido, tá? Pessoal, os caras não brincam em serviço, não. Ele fala aqui, olha, para ver como isso funcionará, né, deixe-me fazer uma suposição na qual nós concordamos a respeito do objetivo, né, final da raça humana, para onde cada um dos seus membros deverá atingir um tipo de insight, tá, ou de realização, né, nele mesmo e a respeito, né, do universo, na qual os místicos têm, né, há muito tempo já trabalhado, né, a respeito dessa verdadeira forma de conhecimento. Então, olha que interessante, né? Ele lembra, nos vídeos anteriores, a única religião, entre aspas, que ele fala mal é do cristianismo, né? Mas aqui ele fala, não, então, né, se a gente for começar a pensar sobre o objetivo final da raça humana, vamos falar aqui sobre o que os místicos, né, têm já trabalhado, né, pensado a respeito disso há muito tempo. Então ele fala aqui, isso quer dizer que qualquer homem ele deve ser capaz de atingir aquilo que os zen budistas chamam de satori, ou iluminação. Olha que interessante, pessoal, né? Um físico que a princípio, né, ateísta, no fundo, por isso que eu falo para vocês, sempre tem uma carga espiritual. Por mais que o cara diga que ele é ateu, ele está trabalhando para o outro lado. Né? Não tem em cima do muro, pessoal. Né? Você não pode servir a dois senhores. Então aqui, né, ele fala, olha, então talvez a nossa tecnologia, né, todos esses avanços de mudar a sociedade, no fundo a gente vai chegar, né, vamos ver se a gente chega nesse acordo em falar que o objetivo final da raça humana é chegar, né, no Satori ou na iluminação. Isso é a mesma coisa que eu já li para vocês no livro Morais e Dogmas, lá do Albert Pike, da maçonaria, no grau 33, que ele fala que no final das contas é chegar na iluminação de Lúcifer. Ele cita ipsis literis, a iluminação de Lúcifer. E a Bíblia fala, né, que Lúcifer, Satanás, ele pode se transformar num anjo de luz. Né? Ele pode enganar, pessoal. Ele é o pai da mentira, ele é o enganador, ele ilude. Né? Ah, olha só, a iluminação que eu vou dar, os seus, né, coma aqui da árvore do conhecimento do mal, do bem e do mal, né? Ouça a minha voz, desobedeça a Deus, né? Seus olhos vão se abrir, você vai receber a iluminação, né? Você vai ser como Deus. Se você seguir, né, essa tecnologia rebelde, né, para tentar suplantar Deus, você mesmo vai ser Deus. Essa é a mentira que essa galera compra, né, pessoal? E eu gosto de pegar no livro do cara, um livro do tal do PhD, papapá, porque a base é a mesma. Negação de Deus, rebelião contra Deus, né? Essa tentativa de manipular a natureza, isso é magia, pessoal. Magia e tecnologia. Magia é uma tecnologia que usa o metafísico, que não fica só na matéria. Ela parte da matéria e vai para o metafísico. Vide física quântica, né? Vide toda a correlação entre, por exemplo, o CERN lá na Suíça com, né, ocultismo, práticas ocultas lá no campus do CERN, né?
E isso eu deixo muito, né, falo disso também na trilogia, mostro no Aurora, né? Vamos continuar. Então ele fala, de forma mais geral, fica óbvio, né, que vamos dizer, a conquista dessa iluminação mística é o objetivo, né? E que se nós entendermos que qualquer pré-requisito para tal iluminação, então a gente pode usar a biologia, a engenharia biológica, né, para ser usado, né, para ser usado, vamos dizer, para produzir um homem ou para capacitar o homem para chegar em tal iluminação. Então, pessoal, aqui a gente fecha o círculo entre o discurso simplesmente científico, né, biológico, e o sentido ocultista. Há milhares de anos, desde os, a escola pitagórica de mistérios, que já usava matemática como ocultismo, música como ocultismo, ao longo dos gnósticos, ao longo, né, dos alquimistas da Idade Média, ao longo dos iluministas, né, da Royal Society, né, e depois os socialistas fabianos. E agora, né, fica claro, essa galera usa ciência e tecnologia. No final ele está falando aqui que o objetivo é a iluminação espiritual e que a gente vai inclusive provocar mudanças fisiológicas no homem para ele chegar nessa tal iluminação. Não é à toa que, por exemplo, eles usam química, né? LSD é um composto químico feito em laboratório lá em Stanford, né? Então, por quê? Para farmacopeia, né? O que Deus proíbe na Bíblia, no Velho Testamento, né? Feitiçaria, né? Em grego a palavra feitiçaria é farmacopeia. Por quê? Porque faz com que a pessoa entre em contato com o mundo espiritual e veja a entidade, e esteja com comunhão com esses daimons, esses demônios. Não está falando com Deus, pessoal. Deus não precisa disso para se comunicar com a gente, né? Deus fala no nosso coração, Deus se manifesta como Ele quiser, né? Agora, essa galera, né, lança a mão de tecnologia, de química, né, de botânica, né? Para o quê? Para tentar chegar num objetivo espiritual, né? De comunhão com essas entidades, pessoal. É uma guerra que a gente lê em Efésios, né? Que o apóstolo Paulo fala, com esses, né, em grego archons, né? São os dominadores desse mundo tenebroso, né? Continua aqui, olha. Se a humanidade é transformada através de uma manipulação biológica consciente, então o novo homem que será produzido, ele terá vamos dizer, um conjunto diferente de interesses e de potencialidades, né, do que nós temos atualmente. Ele fala, então, ao fazer essa mudança, nós iremos, portanto, vamos dizer, ter iniciado em uma estrada que não somente não será possível voltar atrás, mas porque, né, não somente por causa da manipulação biológica que não poderá ser desfeita, mas porque esse novo homem provavelmente não desejará voltar, né, a ter os atributos que o homem atual, contemporâneo, tem. É basicamente o que em Apocalipse 14 fala. Quem aceitar a marca não vai ter salvação, até porque a pessoa não vai querer ter salvação. Não só porque ela não vai conseguir mais, né? A natureza dela foi completamente modificada, mas, pessoal, ela não vai ser, sei lá, ela vai perder o livre-arbítrio, ou ela vai estar num engano tão grande que ela vai estar achando que aquilo era maravilhoso, é demais. Não, eu não quero realmente, né? E a gente encerra o nosso vídeo de hoje, tá? Isso aqui, pessoal, né, é um livro de um cientista
não é profético no sentido porque é inspirado por Deus, mas ele está falando do que eles querem fazer, pessoal, né? E, novamente, por mais que, né, ele condene, né, só reafirma o que a Bíblia diz, né? Mais um livro dessa galera que chancela o que a Bíblia diz. Por isso que eu falo, né? Mesmo em oposição, eles trabalham a favor da Bíblia. Né? Mesmo sendo contra a Bíblia, eles só reforçam o que a Bíblia diz. Então, de novo, né, pessoal? Aqui, o meu desejo nisso, no canal, é provocar você a essa reflexão, de entender os tempos que nós estamos vivendo e de que você, se você ainda não tomou essa decisão, primeiro, em saber que a vida, pessoal, é muito mais do que simplesmente a matéria. Não é só porque você não vê que aquilo não existe. Né? Expandir o teu entendimento do que literalmente é a natureza, é a realidade. Né? Que existe sim o mundo espiritual, que sim existe Deus e que sim é uma decisão pessoal que nós fazemos aqui enquanto nós estamos encarnados. De quem que a gente quer seguir. Se a gente quer seguir a Deus, porque é aquela coisa, né? Seguir a Deus quando você vê a Deus, e na verdade a gente vê em Romanos 1, Paulo fala que é indesculpável, o homem natural é indesculpável em falar que Deus não existe, só em ver a natureza. A gente vê o sol, estrelas, árvores, né, o pôr do sol, o mar, isso já testifica a existência de Deus. Então o homem natural é indesculpável, na verdade realmente ou ele está dominado espiritualmente ou ele está enganado. Então, por isso que eu estou aqui falando para para que essa palavra entre em você e produza uma transformação, para que você entenda que a tua vida, a tua essência, que não é a nossa, né, o nosso corpo, que isso aqui, a cada 7 anos, pessoal, né, é um corpo novo. Só para você ter um exemplo, né, de que todas as células são renovadas a cada 7 anos. Então, basicamente, isso aqui é transitório. Em uma hora, né, aqui vai acabar. Mas a vida em si é um espectro muito maior do que essa passagem que a gente tem, sei lá, nos nossos quantos anos aqui na Terra, né? Porque não dá para falar, porque tem gente que vive 100 anos, 50, 30, 10, 5 anos, 1 ano, né? Meses. Então, assim, a tua essência, né, na verdade, ela vai atravessar isso aqui, querendo você ficar com Deus ou não. Se você escolher outro lado, vai ser a separação eterna de Deus, vai ser choro e ranger de dentes, como Jesus fala. Então, para que isso, né? Se Deus ele já fez todo o trabalho de vir aqui como homem, né? E vamos dizer, expurgar os nossos erros, pagar a nossa conta, para que a gente pudesse ter comunhão com Ele novamente. Então, enquanto essa galera faz de tudo para ter comunhão com o outro lado, né? Para se droga, sabe? Usa de ritual, de magia sexual, de sacrifício humano, pessoal, né? Quer usar agora, inclusive, de tecnologia, né, realidade virtual, o que vai vir pela frente, tudo para se conectar com o outro lado. Deus faz isso de graça para a gente, né? O Espírito Santo de Deus, ele entra no nosso coração e nos transforma a nossa natureza humana caída e pecadora, tira essa condição humana que leva o homem ao mal e nos dá um novo coração, um novo nascimento, dá a possibilidade em vida da gente ter uma nova história, né? Construir uma nova história com propósito, né? Com alegria, com paz. Então, é o que em inglês fala no-brainer, né? A gente não precisa nem pensar, não precisa nem cogitar quem que eu escolho, né? Escolho o caminho da morte ou o caminho da vida. Como ele fala aqui, olha, aqui então nós vamos estar começando num caminho que vai ser irreversível. Sim, é um caminho para a morte, pessoal. É um caminho para o quê? Para perversão da natureza humana. É isso que o diabo tenta fazer, ele não consegue atacar Deus, ele tenta atacar o homem, né, que é feito a imagem e semelhança de Deus. Né? Não consigo atacar o pai, eu tento atacar o filho, a criação. E por tabela, né, tentar atacar Deus. Enfim, mas ele já está vencido. Agora, de novo, né, depende, né, de você tomar esse passo de fé e falar assim, não, eu quero me conectar com a vida, com Deus, eu quero entregar minha vida a Deus, eu quero, sabe, ser purificado dos meus pecados para que eu cada vez peque menos, para que cada vez eu erre menos, né? Porque até de uma forma bem simples, é burrice, né? Para que insistir no erro, né? Não, eu vou continuar aqui dando cabeçada, né? Dando um murro em ponta de faca, me ferindo os outros. Quando, sabe, Deus tem um outro caminho, pessoal, bom, perfeito e agradável para aqueles que o amam. Então eu vou fazer uma oração, eu quero te convidar a orar comigo.
amém? Para hoje você documentar isso, né? Ratificar espiritualmente, né? A Bíblia fala, isso não é simplesmente um ritualzinho, não, pessoal. Isso existe é profundíssimo, né? A mudança espiritual é, na verdade, um milagre, né? Quando alguém crê no seu coração e confessa com a sua boca, pessoal, é literalmente um processo do novo nascimento, tá? Isso não é, a gente não pode, sabe, trivializar isso. Isso não é qualquer coisa. Isso é a coisa mais importante é a decisão mais importante na vida de qualquer ser humano. Depois é com quem se casa, depois é a profissão, mas o primeiro é isso, né? Com quem, porque é a coisa mais intrínseca da nossa natureza, é aquilo que, né, tudo fica aqui. Todas as outras decisões só têm impacto na nossa vida durante o nosso tempo aqui. Essa decisão, ela impacta, pessoal, a eternidade, né? O que vai acontecer com você, não só agora, mas começa a partir de hoje para toda a eternidade. Enfim, então, né, se você chegou a essa decisão interna no seu coração, né, coloca a mão aqui no seu peito, no seu coração e ora comigo assim, fala: Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque hoje a Tua palavra entrou no meu coração e eu entendi, Senhor. A fé foi produzida em mim para que eu Te confesse como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu entrego a minha vida a Ti, eu tomo essa decisão, Pai, de querer ser chamado como Teu filho, Pai. Então, por isso, eu peço a Ti perdão por todos os meus erros, por todas as minhas falhas, por todas as vezes que eu me deixei ser usado pelo mal, ser levado ao mal, todas as vezes que eu me deixei ser usado para ferir outras pessoas e ferir a mim mesmo. Me perdoa, Senhor. Hoje eu encerro essa história da minha vida. Isso agora, a partir de hoje, fica no passado. Esse velho homem, essa velha mulher, ela é hoje crucificado com Jesus na cruz do Calvário. E o meu espírito hoje é ressuscitado com Jesus, como ele ressuscitou ao terceiro dia, eu ressuscito com ele para uma nova vida, uma vida de graça, uma vida de paz, da verdadeira paz, uma vida de prosperidade verdadeira, de alegria, de comunhão, de perdão, de sabedoria, de domínio próprio, de força. Obrigado, Senhor, pela Tua obra na minha vida. Eu convido a Ti, Espírito Santo de Deus, venha habitar em mim, venha tomar o centro da minha vida, seja entronizado, venha reinar em mim. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu Te louvo, Pai. Eu peço, renova os meus pensamentos, me dê, Pai, pensamentos do alto, a Tua sabedoria. Eu peço, Pai, conduza os meus passos em todas as decisões, cura as minhas emoções, Pai, feridas, os meus sentimentos, venha renovar, Pai, venha me dar bons sentimentos, boas emoções. Os frutos do Teu Espírito eu peço que sejam manifestos na minha vida. Eu Te louvo e Te agradeço pelo Teu destino, Pai, profético para a minha vida, que a partir de hoje, Pai, eu ando nesse destino, eu me alinho com a Tua vontade. Eu peço, seja feita a Tua vontade aqui na terra, na minha vida, como é feita no céu. Usa a minha vida para a glória do Teu nome, para levar salvação a outras pessoas também. Eu me entrego a Ti, Senhor. Eu peço, escreva meu nome no livro da vida do Cordeiro, no Teu livro da vida, e me cele com o Teu Espírito Santo da promessa. Eu Te louvo e Te agradeço pela Tua graça, Pai, pela minha salvação, pela Tua obra na minha vida, Pai. Muito obrigado, Senhor. Eu Te louvo e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você fez essa oração com sinceridade, a Bíblia testifica que você agora é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, se fizeram novas, você agora é um filho de Deus, uma filha de Deus. Então compre uma Bíblia, né? Passe a ler, tenha uma disciplina, uma rotina de leitura bíblica diária, de oração, né? Para você estar cada dia aprendendo, né? Ouvindo mais de Deus, né? Conhecendo mais a Deus, em comunhão, né? Com Deus. E claro, né? Busque uma igreja para você estar dentro do corpo de Cristo. Tá? Você é como se fosse uma célula desse corpo espiritual, do corpo místico de Cristo aqui na Terra, que é a igreja. Mas tem que ser uma igreja que pregue essa doutrina, pessoal, que pregue a Bíblia, o que está aqui. Então, né, igrejas aí que estão pipocando, pregando esquerdismo, isso é antibíblico. Ideologia de gênero, essas lacrações todas aí, tudo isso é antibíblico, pessoal. Né? Então, são só igrejas falsas, igrejas, né? Igrejas anticristãs, na verdade, que se passam por cristãs. Então, né? Nem vá.
Agora, tem outras que são mais sutis, que são seitas. Então, por exemplo, eu sempre falo aqui, né? Uma forma fácil para você identificar é perguntar se acreditam que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Se disserem que não, também, né, vá buscar um outro lugar, né, eu falo, nem perca tempo ali. Mas ore, pessoal, peça, eu creio que com certeza o Espírito Santo vai te conduzir a uma igreja onde você vai ser discipulado, onde pessoas vão, né, vão te acolher, pessoas que vão te ajudar nessa nova caminhada, com certeza vão, né, tirar as tuas dúvidas, que isso é um processo natural aí de crescimento e amadurecimento na fé, amém? Então, importante, né? Novamente, pessoal, né, lembro vocês aqui dos meus quadrinhos, e, né, todos aqui também têm essa reflexão para você, né, crescer espiritualmente, tá? É para todo mundo, mas todos trazem uma reflexão aí muito legal. Além de também informação, mas diversão. Então, entre em contato para vocês, né, adquirirem esse material. Presentaço, né, horas e horas de entretenimento também, se vocês quiserem presentear alguém. Então, pessoal, novamente, né, os links estão aqui embaixo, vai ser muito bacana falar com vocês. Desejo uma excelente semana, até quinta-feira, Deus abençoe, tchau.